Pode gravar, rapaz. Calma aí, rapaz. Estou marcando aqui no aplicativo da Barbearia Cavaleiro o horário para você cortar o cabelo. Agora, a Barbearia Cavaleiro atende com horários marcados e uma fila de espera no aplicativo próprio, disponível para Android e iOS. Salve nós, eu sou o Gorila na área! Sejam bem-vindos a mais um Vida de Pessoa. Prepare-se para ser a próxima espécie primata a evoluir e dominar o mundo! E aí, você já teve alguma virose? Sabe realmente o que são as viroses? Então se prepara, porque hoje o Vida de Pessoa traz para você o top 5 viroses mais comuns. E antes de começar esse vídeo, taca o dedo nesse like e se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. Por isso, roda a vinheta! Virose é todo tipo de doença causada por algum tipo de vírus. Esses micro-organismos se apropriam das nossas células, do nosso metabolismo e ao se instalarem lá, acabam causando diversas doenças para nós e também para outros seres vivos. Quando a gente fala de virose, a gente pode destacar sintomas como tosse, espirro, nariz escorrendo, dores no corpo, principalmente nas articulações, febre, dentre outros muitos, que são comuns de muitas viroses. Essa lista do top 5 doenças virais mais comuns foi preparada através de algumas pesquisas que nós aqui do Vida de Pessoa procuramos e vasculhamos na internet. Se a gente fosse pensar realmente em viroses mais comuns, poderiam ter viroses comuns à infância, comuns à gestante, comuns na fase mais adulta, para os idosos. Existem muitas viroses comuns, mas dentre todas elas, existem aquelas que têm um pouquinho mais de relevância. Então hoje nós vamos trazê-las para vocês. Porém, antes, se inscreve nesse canal se você ainda não é inscrito e taca um dedo nesse like. Em quinto lugar, trazemos para vocês a meningite. A meningite é uma doença em que um vírus ou alguns tipos de vírus se instalam nas meninges. As meninges são camadas de tecidos que revestem o nosso sistema nervoso central. Existem 3 tipos de meninge: a pia mater, dura mater e a aracnoide. Essas camadas protegem o sistema nervoso, então elas revestem o cérebro e também a medula espinhal. Quando se fala de meningite, a inflamação dessas camadas, a inflamação das camadas que protegem o cérebro, muitas das vezes a gente pode pensar que essas doenças, ou melhor, essa doença é causada por apenas um tipo de vírus. Aí que a gente se engana. Vários vírus podem causar meningite. Então agora eu vou ler uma listinha para vocês, para a gente ter alguma noção, ter uma ideia de quais vírus causam meningite. O enterovírus, o vírus da herpes simples, um grupo de arbovírus que a gente pode destacar: o vírus do Nilo Ocidental, o vírus da encefalite de St. Louis, o vírus da encefalite da Califórnia, o vírus cariomeningite linfocítica e o vírus da imunodeficiência adquirida. Até mesmo o vírus da AIDS pode causar meningite. Como então uma pessoa pode pegar meningite? Citando todos esses vírus, a gente pode adquirir meningite através de relações sexuais, através de objetos contaminados, através também de fezes de algum paciente também contaminado, a troca de objetos que o sangue tenha contaminado esses objetos. Também a gente destaca aí até mesmo a propagação de determinados vírus pelo ar. E quais são os sintomas da meningite? Tosse, dores musculares, vômito, febre e também uma dor no pescoço, principalmente quando a pessoa tem que olhar para baixo. Esses são só os sintomas iniciais e depois todo um diagnóstico melhor tem que ser feito e um diagnóstico preciso para que o tratamento seja eficaz. Em quarto lugar, o sarampo. Essa doença é responsável por uma grande quantidade de mortes durante a infância. De acordo com a OMS, muitas crianças em muitos países sofrem com essa doença e acabam morrendo por causa dela. No Brasil, devido a campanhas de vacinação, esse quadro já foi bastante revertido, mas ainda em outros, o sarampo é responsável por um número considerável de mortes durante a infância. O vírus que causa o sarampo é denominado morbilivírus, e esse vírus, ao entrar em contato com o corpo da pessoa, vai desenvolver sintomas parecidos com os das viroses: tosse, dores no corpo, febre, nariz escorrendo e também aquelas manchinhas características na pele, que coçam e inflamam. Porém, o quadro da doença pode evoluir, atingindo o pulmão, a pessoa adquire e desenvolve, na verdade, uma pneumonia e também pode causar lesões cerebrais. E o cérebro, uma vez lesionado, ela pode gerar, então, a morte
do indivíduo. O sarampo é transmitido através do contato com as secreções das manchinhas ou secreções respiratórias, quando uma pessoa espirra, quando ela acaba trocando ali objetos contaminados, uma toalha, um lenço, e ela acaba passando o vírus assim, então, para a outra pessoa. Essa doença é muito comum na infância porque as crianças não têm noção de zona proximal. Então elas têm muito contato com os colegas, trocam objetos que por vezes podem estar contaminados por esse vírus. E aí você já viu, vem então as dores de cabeça para os pais. Tá certo, eu já vou me preparar para isso. E em terceiro lugar, uma doença viral que eu tenho certeza que você já ouviu muito falar dela, que é a dengue. A dengue aqui no Brasil é uma doença muito comum porque o vetor, o mosquito Aedes, acaba se proliferando, país tropical, pessoas sem consciência, lixo espalhado pela rua e, infelizmente, o vírus acaba se disseminando bastante por causa de todas essas condições. Mas vamos conhecer um pouco sobre a dengue. Existem 4 sorotipos do vírus da dengue que é transmitido pelo mosquito Aedes aegypti. Por favor, pessoal, o mosquito não é o causador da dengue, ele transmite a dengue. A gente classifica o vírus da dengue como um arbovírus do gênero Flavivirus, da família Flaviviridae. Como a dengue é muito comum aqui no Brasil e principalmente aqui no meu estado, infelizmente muitas pessoas conhecem bem os seus sintomas. A febre, a dor no corpo e o maior risco quando ela gera sérios problemas no sangue. A redução severa das plaquetas pode gerar os quadros hemorrágicos. Então, quando a gente fala da dengue, a gente pode destacar a dengue clássica, a dengue hemorrágica e a síndrome do choque associada à dengue. E em terceiro lugar, nós trazemos as doenças virais muito comuns, que são as gripes e os resfriados. Apesar de serem duas doenças com quadros sintomáticos muito parecidos, são de fato duas doenças diferentes. A gripe é causada pelo vírus influenza, já o resfriado é causado pelo vírus rinovírus. A gripe pode ter um ciclo de 7 a 10 dias, já o resfriado de 2 a 4 dias. Os sintomas são parecidos, a questão da febre tem nas duas, a tosse, o espirro, dores no corpo. No resfriado, essas formas de sintomas são um pouco mais brandas, enquanto na gripe, um pouco mais acentuadas. A gripe pode ter uma evolução para pneumonia, já o resfriado pode ter uma evolução para otite, bronquite, rinite, inflamações mais superiores no nosso corpo. O top 2 trouxe duas doenças porque os sintomas são muito parecidos e essas duas doenças acompanham a nossa vida e aparecem e repetem muitas e muitas vezes. Mas são duas doenças distintas e que, bem acompanhadas com repouso, hidratação, tendencialmente passam sem grandes complicações. Por favor. E em primeiro lugar, nós trazemos para vocês... Acquired Immune Deficiency Syndrome. Entenderam alguma coisa? No bom português, em primeiro lugar, nós trazemos a síndrome da imunodeficiência adquirida, também conhecida como a AIDS. A AIDS causou grandes preocupações a muitas pessoas e a muitos governos durante muito tempo. Hoje se reduziu a preocupação com ela, mas ela é falada até hoje devido a um pequeno e importantíssimo problema, que ela é uma doença viral que ainda não tem cura. Hoje, muitas pessoas morrem com AIDS, mas não de AIDS. Já morreram muito no passado devido à evolução e à redução da defesa e da imunidade que o vírus causa. O HIV é um retrovírus da subfamília Lentiviridae e esse vírus se instala nos linfócitos T CD4+. São essas células, basicamente, responsáveis pela produção dos nossos anticorpos, produção da nossa defesa. E uma vez essas células sendo atacadas, a tendência é que todas as nossas defesas só reduzam. A AIDS, como é sabido por nós, mas vale a pena a gente lembrar, ela é transmitida através de relações sexuais, contato com sangue e objetos contaminados com o vírus. Essa doença tem muitos sintomas, então vou trazer alguns para vocês. Dores de cabeça, estado de prostração, feridas na boca, esôfago e órgãos genitais, falta de apetite, íngua e manchas na pele, perda excessiva de peso, náuseas, vômitos, sensibilidade à luz, sintomas de infecção viral, como febre, afecções em gânglios linfáticos, faringite, dores musculares nas articulações,
Também podem aparecer candidíase oral, sensação constante de cansaço, aparecimento de gânglios nas axilas, virilhas e pescoço, diarreia, febre, fraqueza orgânica, transpirações noturnas e perda superior. Transpirações noturnas. Essa doença ainda merece muita atenção porque ainda não existe cura. O vídeo de professor trouxe para vocês o top 5 doenças virais mais comuns. Mas e aí, qual outra doença viral você conhece? Deixe aqui nos comentários. E se você ainda não deu um like nesse vídeo, aproveite porque agora é o seu momento. Se inscreva no canal se você ainda não é inscrito, ative as notificações e siga-nos em todas as redes sociais. E aproveite, quando você quiser alguma informação biológica, navegue à vontade no nosso site. O Vida de Professor vai ficando por aqui. Até a próxima, espera um pouquinho e tchau! Não sei o que eu faço. E se vocês têm alguma ideia sobre um top 5 ainda falando sobre doenças, deixe nos comentários, nós vamos pesquisar e trazer para vocês. Nós vamos deixar aqui na descrição desse vídeo algumas informações da AIDS no mundo, por isso acesse o link e descubra mais informações.